A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui hoje no segundo dia da meditação da Palavra de Deus. Hoje eu vou ler Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Eu vou ler Gênesis 37, né? Que tem como título José é vendido a seus irmãos. É uma história muito linda, a história de José. Ela nos ensina muita coisa, né? Eu não vou ler tudo, mas aqui, onde José é vendido a seus irmãos, José, ele era um filho muito amado de seu pai, tá? Jacó era o pai de José. Então, ele era um filho muito amado. Jacó era um filho muito amado, talvez por ele ter um jeito diferente de ser, né? Por ele ser mais temente a Deus, por ele ser mais obediente. Acredito que sim. E ele tinha irmãos mais velhos, né? E Deus começou a dar sonhos a José, né? Sonhos, né? Que ele começou a contar esse sonho para os irmãos, né? Ele começou a contar, mas antes que ele contasse o sonho para os irmãos, já havia um ciúme dos irmãos por ele. Por quê? Eu vou ler aqui o 3 e o 4, para que possa ser mais bem entendido entre nós. Israel amava a José. Israel é o nome que Deus havia dado a Jacó, tá? Amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é o pai, ele amava mais aquele filho, né? Às vezes isso acontece, a gente costuma dizer assim, eu não amo mais um do que o outro. Eu tenho 2 filhos, eu tenho certeza que eu não amo mais um do que o outro. De uma certa forma, às vezes é tratado um pouco diferente, porque eles são diferentes, os filhos eles são diferentes, né? Então nós não devemos ter essa preferência entre um filho e o outro. Se nós sentirmos que isso acontece, é bom que nós venhamos a lutar contra isso. Eu pedi a Deus que nos tire isso, né? Porque os filhos são todos iguais, vieram do mesmo lugar. Às vezes existem aqueles pais que tiveram filho, o pai ou a mãe que teve filho com outra pessoa, né? Com outro marido. Mas isso nós devemos lutar contra, porque os filhos, independente de se ele é filho do mesmo pai ou da mesma mãe, ele é filho. Ele é filho, ele foi gerado aqui 9 meses, ele nasceu igual ao outro, ou diferente, porque uma é parto normal, outra é parto cesárea, enfim. Mas eles são filhos. Eles nascem querendo o quê? Querendo o amor do pai e da mãe. Então, independente de se é filho do mesmo pai ou da mesma mãe, como foi que você teve, se foi filho solteira, se não foi, ele é filho, precisa ser amado. O filho, ele não pediu para nascer. Nós pedimos para nascer? Nós também somos filhos, né? Eu também nasci de uma mãe e de um pai. Eu não pedi para nascer. Então, o mínimo que eu preciso receber é amor, carinho, atenção, cuidado, né? E os outros irmãos, eles percebiam isso, né? Do pai, né? Aí, o que aconteceu? E, com isso, eles nutriram dentro dele um ódio, né? Por aquele irmão que eles viam que era mais amado pelo pai, a ponto do pai fazer uma túnica de várias cores para ele, né? Porque antigamente eram poucos que podiam ter uma túnica, né? Era uma honra ter uma túnica, digamos assim, né? E o pai fez uma túnica
de várias cores, né, para ele. E os irmãos invejaram isso, né? E aí conta que ele começou a ter sonhos, né? O primeiro sonho, ele sonha que os irmãos, o molho dos irmãos, né, se encurvavam a ele, né? E depois ele teve um outro sonho, que sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele, né? E os irmãos começaram a ter inveja dele, entendendo o que ele queria dizer com aqueles sonhos, que ele era melhor do que ele, que eles viriam a se encurvar a ele. E eles começaram a ficar com raiva dele. E o pai também o repreendeu, né, para que ele não ficasse falando que tipo de sonho é esse que você está sonhando. Ó, aqui o pai diz assim, ó, que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante em terra? Então, mas o pai guardou aquilo no coração. O pai sabia que algo Deus estava querendo falar com ele, né? E o que acontece é que eles estavam no campo, o pai pede para que ele fosse lá ver se estava tudo bem no campo com os filhos, até porque o pai já sabia que os filhos nem sempre estavam lá no trabalho, e foi o que aconteceu quando José chega lá vestindo a túnica dele, né? Os irmãos não estavam lá, ele pergunta ao moço, e o moço diz para onde eles tinham ido, e quando ele vai chegando, ele vai apontando lá de longe onde os irmãos estão, já o irmão fala, olha lá, vem ele lá, o sonhador mor, vamos lançar a mão dele e matar ele aqui, acabar com isso logo. Aí Rubem fala, não vamos fazer isso, vamos botar ele aqui jogar ele aqui tinha um poço ali, um poço sem água, vamos jogar ele aqui, ó, e deixar ele aí, não vamos fazer isso não. Só que a intenção de Rubem era voltar depois e pegar o irmão e tirar o irmão daquela cova e levar o irmão para o pai, né? E aqui não deixa bem claro que ele sai, mas Rubem sai, Rubem se ausenta, porque depois diz assim, ó, então, quer ver? Aqui fala aqui, peraí, passa, tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou os seus vestidos. E ele ficou completamente entristecido, né? Por não encontrar o irmão ali. Foi até seus irmãos e disse, ele não está na cova, e agora? E aí, acredito que os irmãos tenham contado a verdade para ele, ou não sei, aqui não explica, só que acredito que sim, porque eles pegam a túnica dele, eles tinham tirado a túnica dele antes de jogar ele na cova. Pegam a túnica dele, rasgam, sujam de sangue de algum animal, matam um animal lá e sujam de sangue. E chegam para o seu pai e dizem que ele havia... será que essa túnica é do nosso irmão? Encontramos no caminho, como se ele não tivesse nem visto o irmão, quando na verdade eles viram o irmão. E o pai fica completamente entristecido com isso, é claro, pensando que ele morreu. A gente sabe, né, que quem já leu ou quem não leu, continue lendo, que vai descobrir, né, que José passou a ser até governador do Egito, né, e que seus irmãos vieram realmente, houve uma grande fome durante 7 anos, né, em toda a terra, e eles vieram a vir pedir alimento, realmente a se curvar ao irmão, até sem saber de primeira instância que era o irmão. Mas eu não vou me ater a isso, eu só quero falar sobre esta parte mesmo, de demonstrarmos mais amor, mais afeto a um filho. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. A criança pode crescer com depressão, né? Crescer com alguns aspectos agressivos pela falta do carinho, do afeto, da atenção. Realmente passar a ter raiva do outro irmão que é mais adorado, ou dos outros irmãos que ele vê que tem mais carinho da mãe ou até mesmo do pai. O importante é a gente entender que um filho
nunca é melhor do que outro filho. Os filhos, eles são diferentes. Eles têm características diferentes um do outro, né? No sexo, um é masculino, outro é feminino, né? Ou no caráter, um é mais nervoso, o outro já é mais tranquilo, né? Um aprende a ler, escrever mais rápido, o outro já não, já é mais lento no estudo. Mas o importante é que nós temos que tratar nossos filhos iguais. Porque, na verdade, com o tratamento diferenciado que o pai dava a José, ele estava alimentando esse ódio no coração dos filhos sem saber. Ele poderia ser um ótimo pai para os outros filhos também, mas ele alimentava no coração dos outros filhos um ódio pelo irmão sem ele saber. Por ele demonstrar mais carinho, mais atenção, mais afeto e amor, porque a palavra diz aqui que ele realmente amava mais a José. Por mais que isso aconteça dentro de você, você sinta que você ame mais um filho do que o outro. Eu particularmente acho isso impossível, né? Eu tenho as diferenças de tratamento, até porque eu tive uma menina e um menino, né? Então, eu tenho tratamento diferente, sim. Eles são completamente diferentes do modo de ser, né? E a gente realmente acaba tratando diferente, né? Um pouco. Mas não diferença no amor, no cuidado, na atenção. Você trata porque eles são diferentes, né? Um gosta mais de abraço, outro gosta menos. Um fala mais, outro fala menos. E a gente precisa também respeitar a limitação de cada filho. Com amor, com respeito, com cuidado. Mas sempre procurando demonstrar o mesmo amor. O mesmo cuidado, a mesma atenção. Porque muitas vezes a gente tem filhos inimigos e não sabemos por que eles são inimigos. Porque nós alimentamos aquilo sem querer. E a gente fica, mas como é que pode? Eu criei todos iguais. Vai ver se realmente você criou todos iguais. Se você abraçou um filho quando você acordou e o outro ficou olhando e você não foi abraçar ele. Às vezes o filho mais velho acaba ficando um pouquinho esquecido, né? O filho mais velho às vezes acaba ficando um pouquinho esquecido, porque vai nascendo o segundo, vai nascendo o terceiro, e às vezes até mais, né, do que isso. E você não percebe que você vai se afastando, porque aquele menor precisa de mais atenção. Mas e aquele outro que teve a sua atenção desde o início, o seu primogênito, que teve a sua atenção desde o início, que agora vê a sua atenção redobrada por outro? Ele precisa de ter um momento dele de atenção. Ele precisa ser chamado para aquele momento também de atenção para aquele outro filho. E crescer com todo o amor e com todo... E ver que ele é importante. Ele é importante também. Então vamos atinar para isso, tá bom? Vamos atinar para isso, porque às vezes uma história que está contando aqui, a história de José, mas dentro nos ensina que temos que amar nossos filhos igualmente, tratar nossos filhos igualmente e entender que assim como nós não pedimos para nascer, eles também não pediram para nascer. E tudo que eles querem, assim como nós também quisemos e queremos, é ser amados, sermos amados pelos nossos pais. Sermos importantes para os nossos pais. Isso nos faz crescer. Quando nós crescemos com carinho, quando os nossos pais nos mostram que nós somos importantes, isso nos faz crescer seguros, firmes, sabe? Seguros na nossa caminhada. A gente cresce sem ansiedade, a gente cresce sem medo, porque a gente sabe que a gente tem aquela mão amiga que vai nos estender e que vai nos atender e que vai nos ajudar. Amém? Fiquem com essa palavra. Eu espero que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao coração de todos, tá bom? E leiam a Bíblia. Estudem. Estudem a história de José. Continuem a leitura. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais ao vosso coração. A paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.